tem muito amor, carrega esperança viva no seu cantar, conhece caminhos novos, não tem segredos, anseia pela justiça e deseja paz, mas vejo também a dor da insegurança, que dói quando é hora certa de decidir, tem medo de deixar tudo e então se cansa, diz não ao caminho certo e não é feliz. É juventude, gosto do mundo, teu dinamismo logo encanta quem te vê. A liberdade aposta tudo, não perde nada na certeza de vencer. É juventude, gosto do mundo, teu dinamismo logo encanta quem te vê. A liberdade aposta tudo, não perde nada na certeza de vencer. Vai e vende tudo que tens, dá quem precisa mais, vem e segue-me depois, vem comigo espalhar a paz. Jesus convida, conta contigo, mas é preciso ter coragem de morrer. Coração livre, comprometido, partilha tudo sem ter medo de perder. Jesus convida, conta contigo, mas é preciso ter coragem de morrer. Coração livre, comprometido, partilha tudo sem ter medo de perder. Em juventude, rosto do mundo, teu dinamismo logo encanta quem te vê. A liberdade aposta tudo, não perde nada na certeza de vencer. Em juventude, rosto do mundo, teu dinamismo logo encanta quem te vê. A liberdade aposta tudo, não perde nada na certeza de vencer. Então, bom dia. Nós queremos ir acolhendo as pessoas que estão chegando, os nossos educandos, os nossos amigos, os jovens, né, do Espaço Magis Teresina, das pessoas que vão participar conosco desse momento, desta conversa sobre juventudes dentro do contexto atual. Então, que a gente vá chegando, convide os amigos, nessa alegria do encontro, nessa alegria dessa reflexão, que é tão boa para todos nós. Cada um vai chegando com sua experiência, cada um vai chegando com a sua vontade de servir melhor aos jovens, né, de discutir essa temática tão atual. Agora, nesse momento, né, eu acolho com grande alegria o padre Jean Fábio, jesuíta, o atual secretário das Juventudes e Vocações. O padre Jean Fábio é jesuíta, nordestino, baiano, né? Ele tem várias, como é que assim, várias facetas, ele é um pouco artista, um pouco educador, um padre muito zeloso, atualmente mora em São Paulo. Seja bem-vindo, padre Jean Fábio. Muito obrigado, irmão Jorge. Muito obrigado também a toda a equipe da Escola Santo Afonso, né, e que me proporciona esse momento de partilhar um pouco essa realidade, esse tema, né, da juventude, olhando justamente juventude dentro do contexto atual, né, e essa vivência hoje, né, no contexto da pandemia. Então, realmente sou baiano, perpassa meu ser baiano realmente essa força da arte, essa força, né, da forma da presença, né, do Jesus, o negro de Nazaré também, e essa sensibilidade mesmo, né, de estar próximo com
com o povo, com a realidade, assim, e oferecer a minha vocação, né, consagrada como presbítero, num horizonte constante de troca com os outros. Olha, eu sou apaixonado por gente, entende? E foi interessante que minha última formação específica, recentemente em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, estive fazendo um mestrado em Ciências Sociais, e ir para uma região do país tão branco referencializada, né? Mas com a presença também histórica do legado negro também tão forte, tão presente, foi mais uma oportunidade de conhecer outras formas, outras facetas do ser gente, a partir do universo, do olhar, né, daquela parte do país. E vim mais enriquecido ainda. Agora eu sou um pouquinho baiúcho, mas a porcentagem do baiano é 70%. E o último de gaúcho, uns 30%. Tá? Mas que bom. Então, nessa manhã, a gente, como nas outras lives, a gente tem abordado temas formativos, temas atuais, questões que realmente que possam ajudar os nossos alunos, aos nossos pais, a todos aqueles que estão conosco na missão a entender. Então, que essa manhã seja uma manhã bem proveitosa. Então, Padre Jean Fábio, né, vai discorrer um pouco sobre juventudes e no contexto atual, né, que seja bem-vindo e nesse tempo. Isso. Obrigado, então, mais uma vez. Olha, quando me foi feito esse convite, eu logo pensei realmente que era importante esse olhar sobre o que estamos vivendo, né, no momento, esse tempo, né, da pandemia, né, do contágio do Covid-19, e o quanto a gente percebe que a juventude tem vivenciado essa situação, essa realidade, né, do nosso mundo no tempo presente, de forma realmente criativa, como é próprio da juventude. Mas também eu gostaria de compartilhar uma visão justamente de que diz respeito a nós adultos, a nós enquanto igreja, enquanto instituições também que têm a missão, né, de estar ao lado da juventude nesse tempo, né, sempre estar ao lado da juventude, de modo especial nesse tempo. E, para mim, o que vai estar perpassando essa fala é justamente a categoria do acompanhar. Nós somos convidados a acompanhar a juventude nesse tempo, né, sendo uma presença que os ajuda, né, no contexto do seu protagonismo, a melhor vivenciar a proposta que a vida está nos dando nesse momento para sair melhores e colaborando com o seu contexto, com suas realidades, né, como é próprio de cada época e como é próprio de juventude de cada tempo histórico também, né? Responde aí às suas realidades locais. Então, a primeira coisa assim, que eu gostaria de compartilhar com o pessoal é essa consciência da situação do que estamos vivendo. Então, vivemos o tempo de pandemia, sabemos que o vírus não tem limite de contágio, homem, mulher, pobre, rico, adultos, jovens, estão sendo afetados por essa realidade do vírus, né? Porque além do contágio que diz respeito biológico, existem os outros contágios que vai acontecendo no horizonte social, a realidade social pede, é afetada, é modificada, é transformada. Existe o contágio espiritual. Espiritualmente também, a gente vai passando por determinados questionamentos, dificuldades, que pede também, não posturas novas, né, e que pede busca de outras formas de remediar essa situação, né? Existe o contágio também psicológico, o contágio emocional, e que tudo isso também vai pedindo a remediação, encontrar instrumentos, né, próprios para também cuidar, harmonizar essas outras realidades do setor. Sabemos muito bem, eu acho que os especialistas têm oferecido muito isso para a gente, muitas informações, que diz que os jovens, né, nesse contexto, os jovens geralmente sofrem menos no que diz respeito ao contágio biológico, né?
Mas, por outro lado, é importante que nunca esqueça que eles não são imunes, né, a essa realidade, porque é comprovado também por aqueles que estudam essa etapa do desenvolvimento humano, né, o tempo da juventude, é uma época em que a gente, né, o ser humano, ele se sente como se fosse uma pessoa mesmo assim, capaz de tudo, né, com condição de tudo. Mas é preciso essa consciência. E nesse aspecto, o próprio diretor, né, geral da Organização Mundial da Saúde, o próprio diretor, ele mandou uma mensagem para a juventude, encaminhou uma mensagem lembrando que eles não são invencíveis e que o vírus pode colocá-los em situação, né, hospitalar, colocá-los em um hospital por mais de semanas, por mais de uma semana, e até mesmo matá-los, né, de certo modo, assim, né, nesse sentido. Então, nesse contexto, é preciso ajudar os jovens a tomar consciência de que são convidados a adotar uma postura como missão, como compromisso mesmo. Porque mesmo sendo um grupo que sofre menos com sintomas de modo especial no contexto biológico, mas existem os outros sintomas, como eu falei aqui, existem os outros contágios sociais, espiritual, né, emocional, e que nesse sentido são afetados. Mas em relação ao compromisso e à consciência, os jovens são convidados, além ou especialmente, a ter, né, noção de que o cuidado consigo mesmo, na verdade, é um cuidado com o outro. Então, um dos remédios para essa situação da pandemia, que a própria juventude pode ajudar a ser, né, a medicar a nossa sociedade, é essa dimensão de compromisso, né, do cuidado com o outro. E entendendo, então, que cuidando de si é uma forma de cuidar do outro. Por isso é importantíssimo buscar cada vez mais, né, estar informado, é importantíssimo estar cada vez mais conscientizados, né? E existem muitas instituições, existem muitos espaços, né, muitos grupos, cuidando dessa dimensão também de manter a sociedade informada, de manter a sociedade na condição de conscientizar-se e saber qual é o que cabe a cada a cada grupo, né, adotar para si como compromisso de comportamento que proteja o seu contexto pessoal, mas também o contexto geral de todos, né, nesse sentido. E para finalizar essa fala ligado ao reconhecimento do momento que estamos vivendo, os jovens aí inseridos, né, entendendo-se como aqueles que menos podem ser afetados na situação de contágio biológico, mas que mesmo assim é um grupo muitíssimo, um dos primeiros grupos a serem convidados a adotar uma postura de cuidado, de consciência. Eu lembro uma passagem, a passagem de Zaqueu. Eu trago uma questão mesmo nossa, da nossa educação religiosa, espiritual, porque assim, na passagem de Zaqueu, né, na Bíblia, na nossa tradição cristã, ali a gente consegue perceber Zaqueu, um homem rico, que sabe sobre Jesus, sabe que Jesus vai passar pela cidade, e ele então se predispõe, ele vai procurar ver Jesus. Ele é pequeno em estatura, então ele sobe numa árvore para que dali possa ver Jesus. Então, essa atitude de Zaqueu faz com que ele se coloque disponível, e ele se faz visto por Jesus. E essa situação faz com que ele seja capacitado, olhado por Jesus e convidado por Jesus realmente a ser pessoas que experimentam faz uma experiência nova, e assim também ele atua, né? Ele faz a experiência e entende que pode agir de maneira colaborativa e diferenciada na sociedade, né? Então, essa experiência provoca movimento na pessoa, né? E esse movimento restaura a vida. Então, e é importante que Zaqueu, no final, vai dizer lá na casa dele:
olha, se eu roubei alguém, eu vou dar 3 vezes mais. Então, a tomada de consciência da sua história, né, e saber que pode ser uma pessoa diferente, ajuda a Zaqueu a entender, né, o compromisso de também fazer a diferença. Né? E aí, nesse contexto, o jovem consciente, né, da sua potencialidade, nesse contexto de pandemia, ele é convidado, então, a deixar-se mover, né, para ser uma presença que faz a diferença no contexto mesmo da pandemia, ajudando a proteger outras vidas, ajudando a proteger outras pessoas, assim, nesse sentido. Nesse contexto, né, a gente entende que esse contexto que o padre Jean Fábio faz, né, do cuidado dessa juventude que precisa cuidar-se para cuidar dos outros, dessa conscientização. Nós queremos ir acolhendo as pessoas que estão ainda entrando, que vão entrando, nossos professores, os nossos alunos. Aqui nós temos gente do Colégio de Fortaleza, do Santo Inácio de Fortaleza, daqui da ESA, né? Nós temos professores, pais, pessoas da equipe diretiva. Então, vocês podem ir interagindo conosco, né? Fazendo pergunta e dizer que o que fica desse primeiro bloco dessa conversa com o padre Jean Fábio é a questão do cuidado, da consciência do cuidado, de entender que esse tempo que vivemos é um tempo em que a gente tem que estar atento, né, ao ambiente, o que nos cerca, né, ter esses olhos bem abertos, todas as dimensões da nossa vida, abertos a essa questão do cuidado. Lembrando que vocês podem ir interagindo, perguntando, né? Isso é muito importante para nós, as perguntas de vocês, essa interação. E nesse segundo momento, né? Primeiro momento, o padre Jean Fábio faz esse contexto. Vocês podem ir pensando, né? E agora, nesse segundo momento, ele amplia mais o olhar, né? Vai ampliar mais o olhar sobre esse contexto, sobre essa nossa conversa. Pois, isso mesmo. Então, assim, porque em qual tempo, né, estamos situados, em qual tempo precisamos, então, olhar e falar dessa juventude, né? Nós sabemos que os jovens são muito criativos, e nesse tempo também do avanço da tecnologia, muitos especialistas também a respeito, né, da comunicação, do uso dos meios de comunicação, do uso da tecnologia, diz que com a pandemia essas realidades, esses usos foram antecipados. Né? Então, foi antecipado essa busca, né, de instrumentalizar-se dos meios de comunicação para melhor também estar no mundo, né, atuar nesse mundo. E já há muito tempo que a gente, né, também tem feito experiência, tem tomado consciência do quanto, né, os adolescentes, os jovens, muitas crianças, né, já vão crescendo. Essa é uma geração de extrema habilidade com os meios de comunicação, com os mídias nesse sentido. E os jovens têm usado com muita criatividade, com muita desenvoltura, de modo especial as redes sociais, para responder justamente aos desafios, né, que a pandemia, especialmente no contexto, né, da necessidade do isolamento social para conter o avanço do contágio, para conter o avanço do Covid, né, do contágio com o Covid. Então, estando em isolamento, estando em casa, os jovens, então, por meio das redes sociais, têm conseguido fazer das suas casas, eu acho uma coisa que um poema, né, nos ajuda a ver bem isso, né? Então, os jovens, com muita criatividade, têm conseguido fazer com os recursos, com os instrumentos, né, das redes sociais, da sua casa um lugar de festa. Né? Então, o jovem nos ajuda a perceber o quanto vale a pena mesmo transformar a nossa casa numa festa, e ouvir mais músicas, cantar mais, dançar mais. E não é à toa que a gente tem visto também muitas lives sendo
propostas aí, né, de cantores famosos de várias áreas, né, do universo, né, musical. Tem acontecido, né, e o acesso, né, e a busca por parte dos jovens tem sido muito grande também, através das redes sociais, através dos instrumentos tecnológicos, os nossos jovens, todos nós, as famílias, mas de modo especial os jovens abrindo essa porta, têm feito muito das suas casas um templo, por meio né, das redes sociais, têm procurado experiências de oração, tem feito da sua casa um lugar de oração, um lugar para rezar, um lugar para meditar, para agradecer, para louvar, um lugar de súplica. Né? Tem conectado-se com outros, tem aproveitado outras as instituições e grupos, né, que possibilitam essa vivência a partir do lugar onde está. E essa habilidade, né, com o meio tecnológico, ajuda o jovem a ser protagonista na vivência, né, e na propagação dessas experiências também. É muito próprio desse público que estamos falando aqui, irmão Jorge, que foi muito necessário e tem se conseguido, né, em certa medida, também fazer das casas, o jovem tem tido necessidade de fazer das suas casas uma escola, né? Porque as aulas estão sendo no contexto virtual, estão sendo a partir das plataformas virtuais. Então, tem feito justamente, tem tido que ler, tem tido que participar das aulas, tempo de escrever, de pintar, né? Tempo realmente de transformar o ambiente da casa também nesse ambiente que é escolar, que é da educação, que é do universo, né? Do aprendizado mesmo, nesse contexto mais acadêmico. No entanto, claro que a gente logo, nessa dimensão, vai ter que abrir a janela do reconhecimento que, em algumas situações, os jovens, né, mais de periferia, os jovens que moram mais distante, os jovens de famílias com pouco recurso, nesse contexto, passa por uma experiência de disparidade, né? Já não usufrui, já não acompanha com a mesma igualdade em relação a outros jovens, essa experiência de poder estudar, de poder rezar, né, em casa por meio das redes sociais. Né? Então, o jovem tem feito das suas casas, através das redes sociais, né, uma sala de cinema, o jovem tem feito das suas casas, né, como uma loja, um lugar de limpar, de decorar, de reorganizar a vida, de colocar para fora o que não está sendo usado. Uma coisa que é muito própria dos jovens e tem feito das suas casas através das redes sociais, uma praça, um lugar de encontro. Estão se encontrando, estão conversando com outros, estão convidando os outros. Né? Faz das suas casas também um restaurante. Aqueles que estão tendo a oportunidade de se juntar com os pais para aprender a cozinhar, para ensinar a cozinhar, para ver as receitas que tem ali na internet, né? A tutoria, a Masterchef, né, a internet, e aproveitado muito essas oportunidades. Alguns também têm feito da sua casa um açude, né? Tem lavado mais roupa com os pais, tem ajudado a lavar louça, tem ajudado a organizar as casas. Então, a gente realmente somos convidados a reconhecer que nesse tempo também é um tempo em que os jovens apresentam que nos é apresentada essa característica própria do jovem também, que é da criatividade e consegue abrir caminhos novos, né, para encontrar-se com os outros. No entanto, também é um tempo em que cansa, né? Então, nós também temos sentido os jovens cansados, né, passando um tempo de cansaço, né? E porque de qualquer forma, toda uma dinâmica de desgaste, de preocupação com o presente, com o futuro, que a pandemia traz, né, nesse sentido. E é aí que agora entra essa questão nossa, enquanto adultos, de saber como se tornar presença também consciente para acompanhar o jovem aí, e aí animá-los nesse renovar as energias, nesse renovar a sua criatividade, para continuar encontrando caminhos e possibilidades, né, de respostas, né, para essa demanda
que sempre vai se apresentando. Porque nesse contexto, né, que se abre essa oportunidade de o adulto também, né, agora um pouco mais atento, aproximar-se dessa juventude, aproximar-se dos jovens, porque o contexto de estar em casa, o contexto do isolamento, nos traz para esse cotidiano, e ser uma presença tanto de escuta, mas muito mais de também poder contar a sua história, né? Se fazer presente, se fazer história ali naquele momento, se fazer presença, adotando uma postura, né, de ajudar o jovem a ter elementos, né, para pensar e crescer, né, nesse momento desafiante para a vida de todos nós, que é da pandemia, sem se preocupar com grandes convencimentos, sem adotar uma postura de falar para convencer, ganhar a pessoa a partir de argumento, né, mas tornar os jovens capazes, né, de ter elementos também para pensar, cuidar, refletir no momento a partir da escuta, né? Então, assim, ajudá-los a aguçar o dom de escutar, o dom de experienciar, o dom de ver a história que o ilumina, que o ajuda a também ler a vida, e lendo a vida, lendo a situação, mais uma vez, perceber que existe realidades, existe semente do reino, semente de Deus ali, apontando acontecimentos, situações, pessoas, né, que abrem o horizonte de esperança para, mesmo cansado em muitos momentos, mesmo vivendo tantas situações de interditos, mas ali também a presença de realidade centenária da esperança que o convida, né, a continuar com o compromisso inicial que eu falava assim, né, que o convida a continuar sendo uma vida de qualidade, sendo uma presença de cuidado, que no contexto da pandemia estar ali para oferecer uma possibilidade de atitudes, né, que seja de redução de danos, que ajude a reduzir os danos que esse tempo de pandemia tem trazido para a nossa vivência, tem trazido para a experiência no contexto pessoal, social, né, de certo modo. Que bom essa segunda fala. E as pessoas que estão conosco interagindo, nós já temos duas questões que a gente, ao longo da conversa, a gente vai trazendo, né, para que você possa ir conversando. Uma delas é sobre a questão dessa própria exclusão que o jovem tem vivido, que você já tocou sobre isso, e principalmente os jovens das comunidades negras, né, os jovens negros, que são tão discriminados, e outras juventudes que também estão nesse contexto. E o segundo é pensar um pouco sobre essa exclusão digital que o jovem vive nesse tempo, apesar de muitos deles terem acesso, mas a exclusão digital é coisa bem mais ampla, né? Que você pudesse um pouco conversar sobre isso, o que a gente pode oferecer. Aqui o José Maria traz a questão dos jovens que estão ligados às nossas obras, o pessoal do MEG, do programa Margem, das nossas escolas, que nós sabemos que trabalhamos com juventudes, né? E essas juventudes estão no mundo de exclusão. O que é que você diria sobre isso? O que é que a gente pode ir conversando com essas pessoas que já estão conosco aqui? Olha, a esse respeito, eu trago novamente aquela constatação de que o contágio que a pandemia nos traz, essa experiência do Covid, né, nos traz, Covid-19, não é simplesmente um contágio biológico, né? Então, existe a dimensão do contágio social também. Socialmente, a gente percebe as sociedades adoecidas e grupos populacionais sofrendo muito mais com esse sofrimento do contexto social. Porque aí também, realmente, temos visto se agravar as desigualdades sociais, temos visto se agravar a falta de oportunidade que sempre
perdurou no contexto da história do Brasil em relação a alguns grupos populacionais. Né? E aí, como na própria pergunta, né, já se identifica, primeiro nós vemos nesse contexto, né, das pessoas com poder aquisitivo, né, com essa realidade de poder aquisitivo menor, né, diferenciado, pessoas em situação de exclusão. O quanto, na verdade, por mais que esteja também esse tempo, como dizia, um tempo em que essa geração de jovens são jovens com muita facilidade, com muita habilidade, né, em acessar e administrar o mundo tecnológico, mas, ao mesmo tempo, acesso à tecnologia, né, não é de igual para todos. E aí, eu lembro de uma proposta de um documentário lá do início aí dos anos 2000, assim, um documentário que falava sobre um tempo em que o Brasil se encontrava em condição de inspirar, né, inspirar a juventude. Ele encontrava numa condição social, né, que podia inspirar a juventude a se tornarem protagonistas e se permitirem serem jovens pontes. E é nessa hora que eu trago também essa compreensão das juventudes com as quais lidamos enquanto, né, Ordem Religiosa Companhia de Jesus, onde, né, no contexto de diversas obras, então também, através dessas diversas obras, diversos perfis juvenis, de grupos juvenis, são alcançados por nossa ação apostólica. Né? Então, e aí convidar, né, a esses diferentes grupos também de expressões juvenis a se perceberem também como possibilidade de serem jovens pontes de acesso, né, à experiência de cuidado, ponte de acessos à experiência de formação e protagonismo de outros grupos juvenis. Então, aqueles que, por um motivo ou outro, né, têm, no contexto da sua vida, a condição de estar mais seguros, cuidar da sua saúde de modo mais seguro, sua saúde, né, tem condição de estar vivendo um tempo de também proximidade afetiva pelo contexto familiar que tem, o lugar onde mora, né, que tem condição de ter uma vivência de pandemia mais equilibrada, mais resguardada, porque a família tem seus recursos, né, financeiros, então esses jovens fazer essa ponte de descobrir a necessidade dos outros, de descobrir e juntos pensar caminhos novos, de chegar até os outros e de fazer chegar até os outros jovens a possibilidade de maior cuidado. Então, jovem pontes para facilitar a chegada de instrumentalização de jovens no universo tecnológico, para que possa continuar os seus estudos, para que possam chegar até eles instrumentalização, recursos, para que possa ter uma alimentação mais adequada, para que possa chegar a ter esses jovens possibilidades de acompanhamento, formação, para que no horizonte emocional, afetivo, eles se sintam resguardados também. Então, nesse contexto dessa diferenciação, não é, das realidades sociais em que nossos grupos, né, e juvenis vivem, então é hora de adotar essa estratégia de convidar os nossos jovens a adotar essa postura de jovem ponte, jovem que conecta a sua realidade com a dos outros, com a do outro, especialmente com aquele que passa por uma situação de maior dificuldade. E acolher também a realidade do outro, porque todo mundo sempre tem o que oferecer. E mesmo em situação de criatividade, nós sabemos que jovens da periferia, né, têm muito a oferecer no que diz respeito à criatividade que responde às demandas, né, que aparecem nas suas vidas. E a população negra, de juventude negra, realmente sinceramente, só aumenta, né, a seu sofrimento. Porque no contexto histórico de Brasil, além de encontrarmos a sua grande maioria, né, dos jovens, né,
que fazem parte desse universo da população negra. Nesses espaços que a sociedade gerou de marginalização, né, de pobreza, né, de dificuldade ligada à questão de moradia, de formação, né, de recursos, são eles também inferiorizados por causa da cor da sua pele, né? Então, é necessário consciência também geral para resgatar e deixar e favorecer o lugar de dignidade, de humanidade dessa juventude empobrecida e, de modo especial, da juventude negra. Trazer como Jovem Ponte para a roda e oferecer o seu lugar. Que bom, isso é muito importante a sua intervenção. Nesse momento em que a fala até aqui, muitas questões que você traz, a gente sabe que o nosso referencial é Jesus Cristo, o seu projeto de vida, né? A sua ampliação do conceito de vida, e vida para todos. E o modo de proceder de Jesus deve ser o nosso modo, com as juventudes, levá-las realmente a ter. Então, nesse momento, a gente tem uma intervenção de uma música de um dos nossos companheiros, um jesuíta chileno, mas a letra é de Cristóvão Fone, do padre Francis, né, um brasileiro, nosso companheiro jesuíta do Brasil, mas é cantado na voz de Cristóvão Fone. Então, a música, e depois a gente volta de novo a conversar. Não saiam daí, agradecer a presença de vocês, chamem as pessoas para esse bate-papo. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres,
Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Que música linda, né? A gente vê aqui as pessoas interagindo com a gente, né? Como a música nos faz chegar a Deus, né? E ela fala de uma coisa muito importante, do modo proceder de Jesus. E isso que o padre Jean Fábio tem falado nesse tempo das juventudes, dentro do contexto atual, é o que Jesus queria para esse reino, né? Para essa nova vida. E a gente parte para o nosso terceiro momento, né? E isso é muito importante. Tem surgido algumas perguntas e logo depois da intervenção do padre Jean Fábio, a gente retoma as perguntas, as questões que as pessoas têm trazido. Pois bem, então a gente tem conversado aqui, né? Então o nosso propósito é falar justamente da juventude no contexto atual, e não tem como se isentar de tratar da juventude no contexto atual a partir do contexto da pandemia, né? Então a gente, uma primeira fala, fomos reconhecendo, né, a situação atual que estamos vivendo, saber mesmo da pandemia, do vírus, né, e que o coronavírus ele não tem limite de contágio, né? Então o jovem também, não é, está aí inserido, pode ser não, são afetados, mas ao mesmo tempo, por ser um grupo em que sofre menos, né, com os sintomas, às vezes também pode muitas das vezes viver esse tempo sem esse compromisso e consciência. E o grande compromisso, o grande convite feito à juventude é então, adotar mesmo, né, uma atitude de alteridade, que é de me cuidar para cuidar dos outros, né? Então, o grande compromisso é o entendimento que, cuidando-se, está cuidando dos outros grupos, das outras pessoas, né? Depois, tratando desse universo da juventude e dentro do contexto da vivência, né, da pandemia, a gente não pode deixar também de reconhecer essa habilidade que a juventude tem com os meios tecnológicos, com as redes sociais, porque também tem sido esses meios tecnológicos, essas redes sociais, instrumentos por meio dos quais temos sido convidados a buscar, a usar como caminho, como instrumento, né, de dar continuidade aos nossos trabalhos, às nossas tarefas, e de modo especial a nossa relação com o outro e com o mundo, né? E os jovens, nesse sentido, têm tido a oportunidade de vivenciar com qualidade, com criatividade, essa realidade, né, de convivência diferenciada por meio das redes sociais e dos instrumentos tecnológicos. E isso também, na verdade, né, apresenta como mais uma vantagem que tem a juventude para adotar essa postura de ser uma presença de qualidade no mundo que faça a diferença, e que, cuidando e que adotando posturas sensatas, de solidariedade, né, de cuidado, esteja também aí cuidando dos outros, esteja aí também colaborando com a redução dos danos, né, sociais, humanos, físicos, emocionais, que a pandemia tem causado na vida, né, da nossa população, da nossa sociedade. E aí, nesse momento agora, então, já que a juventude
já que a gente propõe essa consciência de dado compromisso por parte da juventude, não podemos também querer que ela faça isso sozinha. O protagonismo é dela, por todas essas características e condições que foram elencadas. Mas não é sozinhas, elas precisam estar acompanhadas, elas precisam também do nosso apoio, né? E foi muito feliz essa fala do irmão Jorge, quando nos lembra que nós fazemos parte de um contexto de se entender e de estar na vida a partir da pessoa de Cristo. Nós somos, né, um público vinculado a uma religião, a uma vivência cristã, a uma espiritualidade específica. Então, e nesse sentido, no nosso horizonte de ser resposta, de ser presença de qualidade nesse tempo de pandemia, tem Jesus, aparece Jesus como aquele que nos ilumina a ter um modo de proceder que vai ser presença de cuidado, de solidariedade nesse mundo. Então, e agora vem o convite de, enquanto instituição, enquanto adultos, né, enquanto colaboradores, né, na realização dessa missão específica do jovem, de ser uma presença diferenciada nesse contexto de pandemia, é que somos também convidados a apresentá-los, né, condições, instrumentos que os ajude a ter esse modo de proceder de qualidade, né, que pedimos, que o momento pede também, né? E nesse sentido, Jesus como centro, né? E mais uma vez, então, apresentar a pessoa do Cristo, saber que, olhando para Jesus, vamos adquirir essa consciência de um Deus que se interessa tanto pela humanidade, que desce até essa humanidade, esse Deus que se humaniza, né? Então, uma das dimensões que somos convidados a ajudar aos jovens a tomar consciência também é da necessidade, mais ainda nesse tempo, da humanização do humano, para que, através da expressão juvenil, essa humanidade se expresse cada vez mais. Jesus, quando passou pela história da humanidade no contexto histórico, ele veio deixando marcas no coração das pessoas, deixando marcas no coração das sociedades e abrindo caminhos novos. O contato com Jesus sempre era realmente transformador. E por quê? Porque Jesus, na verdade, nesses contatos, ele oferecia a própria vida. É uma vida doada. E nesse contexto, jovens com uma consciência, né, e incentivados, inspirados a entender-se como possibilidade de ser uma presença de qualidade na vida do outro, na vida do mundo, né, vai também procurar ver o que tem de melhor no seu ser humano, desenvolver o que tem de melhor em si, para oferecer essa energia, essa criatividade, essas habilidades próprias desse tempo, né, da formação, do desenvolvimento humano, né, próprio da juventude, oferecer tudo isso com qualidade, a ponto de deixar marcas, a ponto de abrir caminhos novos e ajudar as pessoas, ajudar a nossa sociedade a fazer um caminho de qualidade, que vai gerar esperança, né, e que vai gerar possibilidade também, né, de pensar no futuro que chegará, né, a partir de ações no presente, que são ações de qualidade, de comprometimento. Eu acho que, então, olhar para Jesus, olhar para a nossa dimensão espiritual e descobrir que a vida é dom e tarefa. Então, Jesus, o dom, né? O dom, porque a vida ela é dada por Deus a cada um de nós, é um presente que nos foi dado à vida. A gente não se deu a própria vida, foi Deus que nos deu. Então, é o dom que vem do céu. E olhando para Jesus, a gente percebe como fazer desse dom uma tarefa de qualidade, uma vivência de qualidade. Vida, dom e tarefa realizada, uma tarefa realizada num tempo concreto, realizado num contexto histórico concreto e específico. Então, como fazer desse dom que é a minha vida, e com todas as qualidades aí presentes, né, uma tarefa, né, e uma tarefa dotada justamente da condição de oferecer à realidade, né, possibilidade de tempos de esperança, de perseverança, né, de transformação.
Então, e a primeira coisa justamente é essa. A vida que é um dom. Então, e o dom, e o humano, né, que pode se qualificar nessa dimensão de como fez o próprio Deus na pessoa do Jesus Cristo, do Cristo, vai então mostrando que para oferecer esse dom que Deus nos deu a cada um de nós, devemos buscar potencializar nossas qualidades, equalizar nossas limitações, para atingir o coração das coisas, o coração das pessoas, para alcançar esses corações, enchendo daquilo que temos de melhor nesse sentido, né? Nessa dimensão do dom de graça. E para finalizar nesse contexto, é preciso, mesmo nesse tempo de pandemia, a gente adotar uma atitude como adotou o cego Bartimeu também numa das passagens bíblicas. O cego Bartimeu, cego da visão física, mas com a capacidade muito grande de olhar com os olhos do coração. Então, com os olhos do coração, o cego Bartimeu, quando viu Jesus passar, ele viu a proximidade do Kairos, o tempo de Deus ali acontecendo naquele momento, em meio a tanto barulho, a multidão. Nesse tempo de dificuldade, de barulho, de confusão, que a situação de pandemia nos traz, se a gente aguçar o nosso ouvido do coração, se os jovens tiverem a condição de serem instrumentalizados para melhor harmonizar a sua dimensão humana, espiritual, será capacitado a ouvir e a perceber a presença do Kairos, que na verdade Kairos é o tempo de Deus acontecendo, né? Acontecendo em meio a todo esse barulho, toda essa tempestade da pandemia. E ao perceber, se deixar contagiar por esse Deus que não se cansa de cuidar da gente e de nos potencializar. E contagiado, ser expressão desse mesmo Deus no mundo. Essa é a nossa missão. Capacitá-los, oferecer esses espaços para a nossa juventude. Teria isso. Que bom. O Gabriel, nós queremos também mandar um abraço para os nossos companheiros jesuítas que estão em Belo Horizonte, algum deles aqui, o Gabriel, o Isaías, pode ser que tenha outros mais aí. O Gabriel fez uma pergunta, né? Como ajudar a juventude, se conscientizar e mobilizar-se politicamente nesses tempos de perdas de direito e radicalização política, né? A gente sabe que as juventudes é próprio dessa etapa da vida ser uma pessoa no mundo que reivindica. Como é que a gente poderia fazer essas pontes até agora dessa conversa que a gente teve, né, do cuidado, dessa inspiração na pessoa de Jesus, de realmente de concentrar-se, de procurar alternativa? Como é que a gente poderia ajudar esses jovens na busca dos seus direitos e de entender mais que é um ser político? Tem razão, eu acho assim, não só no contexto da juventude, mas a gente tem conhecimento que no olhar em relação a toda a população é interesse da parte da elite dominante, né, do nosso país e da elite dominante do mundo, dos super ricos, né, é interesse de fazer com que a gente, primeiro, não entenda, né, das coisas, dos processos políticos, dos processos sociais, né, para que fiquemos, né, para nos deixar em situação de alienação, né? E nessa situação de alienação faz com que a gente, então, cruze os braços sem entender por que está cruzando os braços. Aceita a situação sem entender, né, por que está aceitando a situação como normalidade. Há um propósito, uma postura pedagógica para gerar essa situação de apatia, essa situação de pouca possibilidade de engajamento. Mas não por falta de desejo, né, da nossa própria juventude. Eu acho que, nesse sentido, voltar de verdade. E vamos falar do nosso contexto mais de igreja, nosso contexto de instituições religiosas. Já houve tempo em que a gente realmente trazia como pauta essas realidades sociais nesse âmbito de conscientização, de potencialização e capacitação dos jovens para adotar postura de protagonismo
na transformação social, na busca dos seus direitos e de direitos dos seus pares e dos direitos daqueles que passam por situações realmente assim de marginalização, né, de vivência e do usufruto desses direitos. Eu acho que essa consciência mesmo, enquanto igreja, mas esses tempos está nos acordando muito para isso, ou a gente também faz a nossa parte, né, de trazer a pauta para o nosso universo, ou seremos, né, estaremos depois assim condenados àquela situação mesmo de peso na consciência, porque a oportunidade chegou, o momento que nos questiona, né, nossa política do país, que está cada vez mais assim ensimesmada, atuando numa dinâmica para alcançar interesses próprios, alienando cada vez mais, desrespeitando cada vez mais o nosso povo. Temos que gerar espaço realmente de capacitação, né, da nossa juventude para ajudá-las a assumir esse protagonismo próprio desse tempo, né, do desenvolvimento humano. Que bom. E agora a gente parte para esses momentos finais. Nesse momento, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa forma de trabalhar que da companhia com a juventude, né? O programa Magis, você que está chegando com tanta energia, né? O que é que o programa Magis propõe para essa juventude do Brasil? Um programa pois é. Nesse sentido, para não falar muito e para ser bem objetivo assim e pontual, eu vou fazer uso do próprio diretório, né, e que vai dizer como identidade dessa ação apostólica da Companhia de Jesus dirigida à juventude, né, então, e configurada de modo especial através desse programa Magis. O programa Magis Brasil é uma rede naciana de juventude. É um serviço da Companhia de Jesus que articula, promove e acompanha ações apostólicas com jovens. O programa oferece experiências, formação e acompanhamentos para ajudar os jovens a construir um projeto de vida cheio de esperança, a serviço da fé, da promoção da justiça, formando homens e mulheres para os demais. Olha o nosso compromisso de abrir mais e trazer mais para o nosso trabalho com a juventude, a pauta, né, desse engajamento político. Está dentro dos nossos propósitos. E nesse sentido, eu gostaria, nesse contexto, de dizer que eu tenho feito uma experiência muito bonita de perceber como, nesse tempo de pandemia, o programa Magis Brasil tem conseguido ser criativo por meio, né, da tecnologia, né, das redes sociais, para continuar perto dos jovens. Aquilo que eu falava que os jovens têm desse grande capacidade de lidar bem com as redes sociais, o programa Magis tem interagido com muita qualidade, né, nesse contexto, assim. Mas é dessa forma que temos estado junto à juventude enquanto programa e que continuaremos estando juntos, todos nós. Que bom, né? O programa Magis, essa ação da companhia. A companhia tem dentro das suas prioridades apostólicas a juventude, e a gente quer, nesse momento, agradecer o padre Jean Fábio, né? Agradecer ao programa Magis pelo belo trabalho que faz, convidar cada uma e cada um de vocês para conhecer esse trabalho. Nós aqui da ESA, conte sempre conosco, seja bem-vindo nessa missão. Você vai contar com a nossa oração, com o nosso trabalho, né? Dizer que em Teresina nós temos um espaço Magis. Quem de vocês não conhecer, procure as nossas redes sociais, nós oferecemos muitas atividades. E para os jovens da ESA, mandar um abraço para os professores. Quanta gente tem aqui? Tem gente de Salvador, tem gente de Belo Horizonte, tem gente de Fortaleza, tem gente de São Paulo, né? Tem gente de Teresina. Que a gente crie essa rede realmente de solidariedade, de amor, de bem-querer. A juventude deve ser, né, esse espaço do nosso bem-querer e de investir as nossas energias. Te convido, se você quiser dar algumas palavras finais, né, para a gente ir terminando a nossa live. Tá certo. Minhas últimas palavras são: olha, gente, mesmo não tendo pedido por essa situação, a humanidade não pediu,
mas a humanidade provocou essa situação de pandemia que estamos vivendo. E já que estamos vivendo, vamos aproveitar com humildade essa situação que nos foi dada pela vida e viver de forma mais proativa e consciente para sairmos melhores emocionalmente, para sairmos mais solidários socialmente, para sairmos mais sábios intelectualmente e para sairmos mais profundos espiritualmente, formando rede para resgatar o nosso mundo como, né, uma casa comum onde tudo está interligado. Essa é a minha palavra para nos animar. Tá, muito obrigado, né? Que esse tempo tenha sido um tempo formativo, reflexivo. Anunciamos que no final do mês nós teremos outra live com o irmão Bira sobre projeto de vida, sobre trazer esses elementos nesse tempo que não são tão necessários. Então agradecemos cada um de vocês, fiquem bem, cuidem-se e fiquem em casa. Tem muito amor, carrega a esperança viva no seu cantar, conhece caminhos novos, não tem segredos, anseia pela justiça e deseja paz, mas vejo também a dor da insegurança.